Que o Senhor abençoe o seu povo com paz. Olá, caríssimo, paz e bem. Nesse vídeo eu quero dar dicas para você viver bem esse tempo quaresmal. O tempo da quaresma, que é um tempo que a igreja traz para nós a nos aproximar de Deus através do jejum, da caridade e da oração. Essa dica é para te ajudar em ter uma vida de oração. Perfeito? É sobre isso que eu quero falar e quero te ajudar. Nós sabemos que o tempo litúrgico, o tempo da quaresma, é 40 dias. Isso pode trazer para nós aqueles 40 anos que o povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, ou aqueles 40 dias que Jesus ficou lá no deserto e foi tentado pelo inimigo, pelo encardido, pelo imundo, pelo sujo, pelo impuro. Mas eu queria dar dicas para você sobre a oração. Perfeito? Vamos lá. Nós sabemos que a primeira dica é orar. Oração espontânea. Oração que brota do nosso, do meu, do seu coração. Aí você fala comigo, como é que eu faço, menino, uma oração linda, uma oração perfeita? É aquela que sai do meu e do seu coração. Aí você fala, como? Perfeito. Eu quero te ajudar e quero te explicar para você como você pode fazer essa oração nesse tempo da quaresma, que tem 40 dias. Eu queria dar dicas, sugestão. Você não é obrigado, mas eu queria dar sugestão sobre a oração. Como que você pode aumentar o seu tempo de oração, esse tempo que você pode estar falando com Deus, porque a oração é o momento que eu falo com Deus e depois Deus fala comigo através da Bíblia, através de uma homilia ou através da Sagrada Escritura. Mas como é que eu posso cada vez mais aumentar uma conversa, uma fala com Deus? Perfeito. Nesses 40 dias de quaresma, vamos ter um propósito de primeiro dia, orar com Deus 1 minuto. Segundo dia, orar com Deus 2 minutos. Terceiro dia, orar com Deus 3 minutos. Quarto dia, orar com Deus 4 minutos. No quinto dia, orar com Deus 5 minutos. E assim sucessivamente. Aí você fala, Wênio, como é que eu vou chegar a 40 minutos se eu não tenho 1 minuto de oração? Perfeito. Eu quero te ajudar. Você pegar o evangelho, pode ser até o evangelho, mas o que eu queria falar para você é pegar o salmo, meu salmo 1, e ali você fazer sua oração de acordo com o salmo. O que o salmo trazer para você pelo seu coração, ali você vai falando. Exemplo, se o salmo traz para você obediência, você fala, Senhor, me faz um homem obediente, me faz cada vez mais ser dócil aos seus ensinamentos, viver a tua palavra. E ali você vai falando com Deus de acordo com a palavra obediência. E ali você vai trazendo para o seu dia e você vai aumentando. Perfeito? Lindo, maravilhoso. Então você vai aumentar no seu tempo de oração. Cada dia mais se aumenta mais 1 minuto. Mas eu queria dizer para você que não vai ficar somente nesse tempo quaresmal. Quando você terminar esse tempo quaresmal com 40 minutos, depois desse tempo quaresmal, você vai fazer todo dia 40 minutos de oração e assim você vai aumentando. Todo dia você vai rezar 40 minutos e você vai permanecer na presença de Deus e você vai ficar um homem ou mulher de oração espontânea. Perfeito? Perfeito, muito bom, maravilhoso. Vamos lá, outra segunda dica de oração. Muitas das vezes nós percebemos que o povo, eles têm uma dificuldade em rezar o rosário. E aí eu queria trazer um relato para você que como eu consegui rezar o meu rosário, eu sei que talvez para você não vai ser igual, não vai ser fácil. Mas eu queria trazer dicas para você aqui, como é que você pode colocar isso em prática e rezar o rosário também durante a quaresma, não somente durante a quaresma, mas também todo o ano. Como, Wayne? Eu queria te dizer para você que quando você reza o texto bem rezado, você dura 15 minutos. Perfeito. Você vai começar o seu dia, rezar o mistério,
Depois reza mais outro mistério, e aí outro mistério, outro mistério, outro mistério e outro mistério. Você vai passar 10 dias rezando somente um terço. E aí você vai chegar no outro mês, minto, dos outros 10 aos outros 20 dias, você vai rezar pela manhã 10 terços, minto, um terço, à tarde, outro terço. Perfeito? Perfeito. Aí quando você chegar dos 20 aos 30 dias, pela manhã você vai rezar um terço. Quando você chegar à tarde, você vai rezar outro terço. E à noite você vai rezar outro terço. Perfeito? Perfeito. Quando você chegar dos 30 aos 40 dias, você vai rezar pela manhã um terço. E aí quando você chegar à tarde, outro terço. Quando você chegar à noite, outro terço. E você vai finalizar com outro terço. Entenderam? Perfeito? Perfeito. Como é que isso vai fazer? Você vai pegar, rezar o seu terço, mas é com amor. Você vai dedicar 15 minutos pela manhã, 15 minutos pela tarde e 30 minutos à noite. E aí depois, o que você vai fazer para manter esse caminhar, essa frequência de rezar o rosário durante a quaresma? Você faz um propósito de acordar mais cedo. E ali você acorda das 6 horas da manhã e reza o seu rosário das 6 horas às 7h30. E você vai rezar o seu rosário completo quando você chegar nos seus 30 a 40 dias quaresmais. Perfeito? Maravilhoso! Muito bom, Enio. Maravilhoso. Vamos para outra dica para você estiver na oração. O Evangelho. A leitura do Evangelho você pode fazer um Alexo Divina. É uma leitura orante. Eu acho essa leitura maravilhosa. Por que, Enio? Porque é algo que você pode trazer para a sua vida e pôr em prática. Porque, infelizmente, o povo não tem o hábito, o costume de ler o Evangelho diariamente. E com você fazer esse propósito de ler o Evangelho e fazer uma oração em cima do Evangelho, você vai ficar incendiado e você vai estar cada vez mais vivendo o Evangelho. Então você vai ler o Evangelho e você vai fazer uma oração no Evangelho. Então escolha alguma dessas sugestões de você rezar. Aumentar 1 minuto por dia, ou aumentar um terço de 10 em 10 dias, ou de você rezar o rosário, ou de você fazer o Lectio Divino. Mas eu queria dizer para você, não deixe de fazer um propósito nesse tempo da quaresma, porque é um tempo que a igreja nos ajuda a nos aproximar de Deus e viver cada vez mais a palavra, cada vez mais estar na presença de Deus. Mas que nós possamos pegar esse compromisso, essa sugestão e pôr em prática da oração, do rezar o texto, de rezar o rosário, fazer o Lectio Divina ou de fazer orações espontâneas. Porque muitas das vezes nós estamos esvaziando das coisas de Deus e nos preenchendo das coisas do mundo. E esse tempo de quaresma, o tripé, quer fazer que nós possamos ser novos cristãos. Cristãos autênticos. Mas para que eu seja um cristão autêntico, eu preciso ter um propósito. Eu preciso ter uma meta de oração, leitura da palavra. Então, faça você, meu amado e minha amada irmã, de apenas, pelo menos uma dessas dicas que eu sugeri para você colocar em prática. Mas, faça com amor, faça com fé e determinação. Se caso você bater um desânimo, bater uma vontade de querer parar, não pare, mas siga em frente, porque se esse desânimo e essa vontade de parar significa que você está no caminho certo e talvez o inimigo quer fazer você desistir desse teu propósito, dessa sua meta. E eu queria dizer para você que não deixe
que essas metas, esse foco, você deixe sempre para fazer durante a noite, porque você sabe que à noite bate o cansaço e ali você já quer dormir. Mas tenta fazer no período da manhã, mas o mais tardar até as 8 horas da noite. Não deixa passar disso não, porque o cansaço vem e você vai deitar na sua cama e ali você vai deixar para o outro dia e você vai adiando e adiando. E por favor, não fique adiando esse propósito, essa meta. Ah, eu vou deixar para o ano que vem, Weno. Não, não faça isso. Tente já fazer esse ano e colocar em prática. Para que não seja mais uma quaresma, mas seja uma quaresma de intimidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente. Salve Maria Imaculada.